lá, né? Primeiramente aí, aqui é muito bem-vindas, né? Vocês já foram muito bem recepcionadas, bem-vindas várias vezes. Então, vamos lá aqui para a parte prática, né? Então, eu mulher, da onde surgiu esse nome, essa situação, né? No final de 2018, teve até gente, as meninas aqui, Mari e Manu, fizeram um workshop comigo em 2018, participaram comigo. Foi um momento da minha vida assim que eu estava no auge da minha potência feminina. Eu estava muito feliz. Tinha encontrado uma pessoa que era assim a pessoa que eu queria, o cara que eu queria para viver, para ter uma história de vida, para ser meu parceiro, meu companheiro de vida. E eu estava muito feliz. E aí dessa energia transbordando, dessa alegria transbordando, acabou que eu fiz um workshop chamado Eu Mulher de 8 horas em finalzinho de 2018, que as meninas participaram até, e foi muito, muito legal. Aí, logo em seguida, eu tinha ideia, né, de repetir esse workshop em 2019 e tal, e isso não aconteceu. Por quê? Eu estava no auge da minha potência feminina, e aí, de repente, eu fui do céu ao inferno em segundos. Por quê? Aquela pessoa, aquele cara que eu tinha encontrado, que era o cara com que eu queria ficar, eu estava com aquela expectativa, né, expectativa que é aquela porcaria que a gente coloca expectativa nas coisas, e eu estava super feliz e, de repente, ele me disse assim, olha, muito legal para curtir e tal, mas, assim, para um relacionamento tem que ter outras coisas e não tem isso da minha parte. Gente, eu desabei naquele momento, né? Desabei porque, mais uma vez, eu estava no padrão repetitivo. Mais uma vez, aquilo estava acontecendo comigo. E veja, né, gente? Quando eu falo, ele me disse isso, na verdade, já vamos começar o apoio terapêutico aqui, né? Antes da hora. Na verdade, não é o outro, né, não é o outro que me vê assim. O outro só valida aquilo que já está dentro de mim, porque só se manifesta no exterior aquilo que já está no interior. Então, na verdade, era a visão que eu mesma tinha de mim, num lugar muito, muito, muito inconsciente. Eu achava, bom, serve para transar, mas assim, para ter um relacionamento eu não estou à altura das pessoas. Eu não tinha essa consciência e muito menos da onde vinha isso. Então, em 2019, eu não repeti esse trabalho, porque para ancorar um trabalho com o feminino, você tem que estar muito bem, né, muito segura, muito tranquila, muito ancorada dentro de si para ancorar o campo, né, com outras mulheres. E aí eu me dediquei inteiramente, mergulhei nos meus processos para buscar saber onde é que estavam essas coisas que estavam me bloqueando. E aí, em outubro de 2019, numa técnica, já terapia, numa técnica de hipnoterapia sistêmica com a Andrea, que é uma outra colega nossa, a gente estava num grupo de estudos e aí eu falei para a Andrea, você quer trabalhar a técnica? Então vamos lá, né? Eu estou disposta a qualquer coisa, eu quero achar o problema, né? E aí eu vim a descobrir que tinham questões muito enraizadas na minha ancestralidade que eu carregava na minha memória corporal e no meu sentimento, na minha emoção, histórias que não eram minhas, que estavam lá na minha avó, histórias de família, histórias que ninguém nem sabia que tinham acontecido. E que pulou geração, mas que aconteceu comigo também, foi repetido aqui na minha história de vida. Então, a partir de lá, né, no outubro de 2019, um ano e meio mais ou menos, eu venho num processo de cura profundo, trabalhando para curar isso em mim, né? E já fiz um trabalho enorme. Aí vocês podem me perguntar assim: ah, mas então como é que você é terapeuta, né? Aquele super mito que o mito de que o terapeuta tem que ser uma pessoa perfeita, tem que ter a vida toda resolvida, tem que estar tudo equilibradinho, tudo certinho, senão você não pode auxiliar e orientar outras pessoas. Gente, isso é uma bobagem sem tamanho. Nós que estamos nessa posição de terapeutas, de orientar as pessoas, a gente tem sim um conhecimento, a gente tem um conhecimento técnico, a gente tem vivência, a gente acaba experienciando muito na nossa própria vida pessoal para poder
trazer isso para o atendimento clínico, mas nós somos humanos, a gente está em processo de evolução, de desenvolvimento, e se a gente parasse de evoluir, se a gente não tivesse mais nada para resolver, a gente morria. E tem coisas até, já poderia morrer tranquilo, né? Está tudo resolvido. Às vezes a gente vai viver uma vida inteira e ainda vai sobrar alguma coisa para resolver. Então, a diferença é que a gente tem conhecimento, a gente já está um pouquinho mais na frente para iluminar o caminho de quem está vindo logo atrás, e a gente também está fazendo supervisão, né? A gente, sendo terapeuta, também tem terapeuta, também faz terapia, a gente está sempre em supervisão. Então, 2019 foi isso, não mergulhei fundo nos meus processos. 2020 eu estava começando a ensaiar, botar a cara para fora da água ali, mas ainda não estava legal, até pensei em repetir aquele workshop presencialmente, e aí veio a pandemia, e já veio logo aquela resposta de que era não, realmente 2020 não era para trabalhar com isso. Tive, durante todo o ano de 2020, vontade de transformar aquele workshop em algo online, mas nunca, a coisa não chegava, não vinha, e ficou meio ali. Aí, em julho do ano passado, eu e a Andrea, que é uma outra colega nossa, eu e a Elian, tá? Para quem não sabe, nós nos formamos juntas no curso de Parapsicologia Sistêmica. A gente passou aí 3 anos convivendo e foi assim que a gente se conheceu. E a Andrea é uma outra colega nossa, que eu já tinha grupo de estudo com a Andrea, de vez em quando a gente se reunia para estudar. E em julho do ano passado, a Lian, então, deixa eu até dar um stop aqui no chat. Então, em julho do ano passado, a Lian, a gente chamou a Lian para estudar com a gente no grupo, né? E então, a partir daí, a gente, naquela nossa primeira reunião de grupos de estudo, já foi uma reunião de negócios, uma reunião de trabalho. A Lua estava, acho que o Sol estava em Leão, eu não me lembro se a Lua, onde é que estava a Lua, acho que estava Sol e Lua em Leão, não lembro exatamente agora, mas eu sei que assim, a coisa começou a fervilhar de ideias, e nós 3 fomos orientandas da mesma orientadora no nosso TCC. Então, a gente começou ali e teve ideia para cá, ideia para lá, e aí no final do ano, só que assim, a gente não botou no papel, aquela coisa foi, vamos fazer, mas chegou o final do ano, várias demandas, todo mundo cansado, em 2020 por causa da pandemia, 2021 agora a Andrea acabou assumindo outro cargo, ela tem uma outra profissão também, ela acabou assumindo um outro cargo e se distanciou um pouco do atendimento clínico, então a gente não fez mais reuniões, e em fevereiro, durante o carnaval, a Lian me procurou para que eu abrisse um jogo de tarô, porque eu jogo tarô também, né? Interpreto tarô, e a minha mesa de tarô, meu jogo, ele é focado em orientação, direcionamento, orientação, e a Lian veio me procurar porque ela queria uma luz, um direcionamento sobre o caminho dela profissional, onde é que ela poderia focar melhor, onde é que ela poderia ter mais direcionamento, e aí a gente começou a conversar ali, né? Começamos a fazer permutas de trabalho, a Lian começou a me atender com barras de axis também, e a partir disso a gente foi fervilhando de ideias ali, a gente podia pensar, quem sabe um dia a gente faz um trabalho juntos, quem sabe a gente monta alguma coisa juntas, né? E passou um tempo, no dia 24 de abril, eu participei de um curso online de pompoarismo tântrico e terapêutico, e eu tinha chamado ali também para participar. Ela fez a inscrição, entrou no curso, era um sábado à tarde, e aí ela teve algumas demandas ali em casa, de filho, e não conseguiu ficar no curso, acabou saindo logo no começo e não voltou mais. Aí eu fiquei, né, e no domingo passei então uma mensagem para ela, falei, Li, por que você não ficou, né, o que aconteceu e tal. E aí comecei a contar do curso para ela e a gente começou a fervilhar de ideias e vir ideias. O trabalho feito durante o curso foi assim, muito potente, abriu o caminho. E aí a gente estava cheio de ideias na cabeça ali, pipocando. Aí eu falei para ela, calma, peraí, amanhã eu vou sentar no escritório, vou colocar isso tudo no papel, vou dar forma, estrutura, porque senão a gente vai perder isso de novo. E aí foi assim que a gente fez.
Na segunda-feira à noite, então, a gente fez uma reunião e pá, estava ali pronto o trabalho. A Liana ficou desesperada, falou, meu Deus, vai dar tempo? Eu falei, tá pronto, não tem nada que dá tempo, tá tudo pronto, resolvido. Ela ficou louca comigo. E aí a gente foi trabalhando, desenvolvendo, e assim, rapidamente, estamos aqui hoje, né? Mas o que a gente pode dizer, né? A Liana pode complementar depois, mas assim, todo esse projeto, ele foi pensado, o que está ali, né? Não só a partir das demandas que a gente recebe em casos clínicos, atendimento terapêutico, né? Como também na nossa própria história de vida. Eu acho que, assim, nada do que está ali nesse programa, que a gente vai apresentar para vocês daqui a pouquinho, nada do que está ali, a gente pode dizer que a gente não viveu, né? Infelizmente, tem coisas ali que a gente gostaria de dizer que não viveu, mas é aquilo que eu falei esses dias num vídeo de chamada que eu fiz. Tudo aquilo que a gente vivencia e supera e vai para um outro nível de entendimento, de aprendizado, de consciência, de compreensão, a gente já ganha uma autonomia, ganha um espaço de autonomia para orientar o caminho de quem, de repente, está vivendo essa mesma dor e não sabe como sair dela, para a gente ensinar, orientar, auxiliar essas pessoas também a fazerem o caminho que a gente fez. É um processo natural, né? Então, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui que eu falo pra caramba, né? Puxa aqui, compartilhar aqui de novo. Então, agora, quem somos, minha gente? Quem somos nós? Além de, já falei um pouquinho de mim, né, que eu quase não falo. Meu nome é Tatiana Arpini, só esses nomes mesmo, não tenho outros. Eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, estou em Curitiba há 27 anos, mas sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Me formei em arquitetura, por incrível que pareça, né? E fiz um caminho gigante até chegar no que eu faço hoje. É uma longa história, não dá para contar aqui, né? Dentro do curso, a gente, quando for falar de dinheiro e carreira, talvez a gente conte um pouquinho, a gente vai trazer um pouquinho também das nossas experiências pessoais. Curso não, né? É apoio terapêutico, eu já vou diferenciar isso. Modo, força do hábito, né? De falar. Então, eu me formei em arquitetura e eu era aquela pessoa, assim, que na minha família todo mundo dizia assim, você não assumiu a sua profissão. Foi o que eu mais escutei a vida toda. Você não assumiu a sua profissão. Você é arquiteta, poderia estar ganhando dinheiro, poderia estar fazendo sucesso, mas você não assumiu a sua profissão. Ou seja, entre aspas, fracassada. E aí eu, com aquele peso do fracasso de ter que corresponder a uma expectativa da família, eu dizia para minha família, olha, mas não é uma questão de assumir ou não assumir uma profissão, eu fiz uma escolha errada naquele momento, errada entre aspas, né, porque não existem erros, e sim tentativas de acerto, né? Mas enfim, eu fiz uma escolha que não era a mais assertiva naquele momento e que acabou pesando durante muitos anos da minha vida. Mas eu nunca deixei de estudar. Eu estudo astrologia há 23 anos. Estudava astrologia, estudava tarô, fiz curso de formação de floresta de Bach, fiz curso de iridologia. Fiz 50 mil cursos até chegar na parapsicologia. Aí, quando eu cheguei na parapsicologia, a parapsicóloga me disse o seguinte, o que é que você quer? Eu falei, olha, eu quero começar encontrando um caminho. O que eu vim fazer nessa? Eu quero fazer alguma coisa que eu goste, que eu acho que eu tenho tanto para compartilhar com as pessoas e acaba que... Deixa eu ver aqui. Não sei o que deu aqui. Será que tem alguém querendo entrar? Vamos ver aqui. Eu vou só ver aqui. Não sei. Então, não sei o que deu ali. Uma mensagem ali para mim, mas está tudo certo. Então, eu acabei fazendo esse longo caminho e daí a parapsicóloga, na segunda sessão, ela já me deu o folheto do curso, falou, você vai fazer o curso, então você está no caminho certo. E de lá para cá, eu só fui estudando cada vez mais e terminei o curso de parapsicologia e fui estudando cada vez mais. Hoje eu atendo como parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta, atendimento terapêutico.
O tarô também, eu fiz cursos para me profissionalizar e hoje eu atendo também com a interpretação das cartas, uma orientação através do tarô, né? E também sou astróloga, eu digo em permanente construção, porque a astrologia é um estudo realmente muito profundo, que tem muitos detalhes e a gente vai passar uma vida, acho que, estudando, mas já atendo, sim, com astrologia, com mapa natal e previsões anuais. Então, eu falo pra caramba, né? É isso, minha gente. Passo a bola neste momento para minha colega Lian, para que ela se apresente e fale um pouquinho aí também de como é que ela chegou nesse processo, que ela tem a oportunidade de falar a versão dela dos fatos também. Então, oi para quem eu não dei oi ainda. A gente já deu as boas-vindas, mas eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, com todas vocês. Obrigada pela presença. E eu sou hoje bancária e terapeuta também. Então, e eu comecei esse processo na terapia foi em 2016, que foi no curso da parapsicologia. E foi um momento muito difícil da minha vida. As minhas amigas que estão aqui presentes, né, sabem um pouquinho, né, um pouco não, bastante do que aconteceu. Então, também são coisas que no apoio terapêutico a gente vai também compartilhar mais disso, mas foi um ano muito difícil para mim e eu encontrei na parapsicologia ali um caminho, né? Até a Andrea, que está ali, sempre me apoiou e a gente também começou nesse estudo aí do autoconhecimento, assistindo vídeos da Elaine Ourives ainda lá atrás, né? Hélio Couto, a física quântica, enfim. E foi na parapsicologia que eu encontrei um caminho ali de autoconhecimento, de mergulhar profundamente na minha história, porque foi um mergulhar mesmo, assim, né? Desde a crença que eu cheguei lá, com uma crença que eu estava esperando que Deus resolvesse a minha vida, que Deus me tirasse daquele sofrimento, que Deus fizesse alguma coisa para mim. E foi quando eu ouvi, acho que pela primeira vez, assim, que eu era responsável por tudo aquilo que eu tinha criado na minha vida. E eu era responsável por sair desse lugar, né? E ali começou. Não tem fim, você nunca para, é uma evolução contínua, né? É um processo contínuo. E foi assim que começou. E fui tomando responsabilidade mesmo pela minha vida. E depois disso, daí veio. Continuei com os cursos de física quântica, constelação familiar, Axis, tudo, né? Eu sou a louca dos cursos. E vejo nisso tudo que a gente tem sempre algo ainda a aprender, tem sempre algo a expandir, né? A nossa consciência, ela não tem espaço, ela é infinita para expandir cada vez mais. Então, foi nesse caminhar aí de atendimentos e trabalhando no banco também, trabalho 8 horas, atendendo à noite, que eu cheguei num espaço, assim, de... a minha consciência está expandindo, eu estou indo, mas eu preciso ter essa conexão com o corpo. E eu vendo essa importância da gente realmente se conectar com o nosso corpo, porque o nosso corpo é o veículo, né, dessa vida, dessa realidade. Então, aqui é uma realidade material e a gente usa um corpo para experienciar essa vida, né? Então, não adianta, muitas vezes, a gente só expandir a consciência se a gente não entrar em comunhão com o nosso corpo, porque é o nosso corpo que nos leva, né? E a Ana, até minha amiga, tá aqui. A gente já há um tempo atrás fez dança do ventre. Eu sou apaixonada por dança. E a dança do ventre, ela traz mesmo esse movimentar a energia do quadril. E hoje eu vejo que é a energia do feminino, né? Nossa, a energia do feminino, ela tá no quadril mesmo. E o quanto que a gente bloqueia, muitas vezes, essa energia na nossa vida. Né? Às vezes
é um peso, que a gente está acima do peso, é dor, é desconforto, é uma tensão. Então, o quanto que a gente não traz essa potência que a gente tem dentro da gente, né? No nosso quadril, que foi aí que eu entrei também para a dança ancestral, que não é só simplesmente uma dança, mas é trabalhar com essa energia do feminino. E foi aí que a gente estava em contato com a Tati, como ela falou, e quando surgiu esse encontro ali que eu não pude participar, depois ela foi partilhando e entrava muito nisso tudo que eu estou experienciando e vivendo, né? Então, aonde que a gente alimenta o nosso feminino? Primeiramente, na nossa ancestralidade, nas nossas ancestrais que já vieram antes da gente, que muitas vezes tiveram que não puderam trazer para fora todo o feminino, tiveram que usar muito da energia masculina para sobreviver, né? Então a gente traz muita programação do masculino, muita energia do masculino. Muitas mulheres aqui, eu acredito que lutam, batalham na vida, essa energia de fazer, dar conta, é muito do masculino, e a gente vai acabando deixando a energia do feminino lá para trás. E a energia do feminino é a energia da criação, é a energia, é o portal da vida, é a energia que cria tudo, né? Então, esse apoio terapêutico é justamente para trabalhar com essa energia, porque é num grupo de mulheres que a gente alimenta o nosso feminino, né? Então, é nesse partilhar, é nesse acolhimento, é nessa conexão, formando uma egrégora, uma mesma intenção, que a gente traz o nosso feminino, cura o nosso feminino, olha para trás, reverencia, honra e consegue seguir em frente, alinhando a energia do feminino e do masculino, porque a energia do masculino também é importante. E é isso aí, então, foi assim que nasceu. Falando um pouquinho também já do projeto, eu passo a bola agora para a Tati. Então, vamos lá. Bem-vinda aí a Consuelo, que chegou depois também. Estamos aqui, vamos continuar aqui, então, a apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Espera aí, eu tenho a tela cheia. Vamos lá. Então, agora a gente vai apresentar um pouquinho, então, a parte bem prática, bem objetiva aqui, né? Para tirar as dúvidas, como que vai funcionar a estrutura do trabalho, a estrutura do projeto. Então, primeiramente, eu gostaria de pontuar essa diferença. Às vezes a gente acaba falando curso pela força do hábito, mas eu quero pontuar essa diferença. Opa, peraí que eu voltei uma tela. Eu quero pontuar essa diferença entre curso e apoio terapêutico. O que a gente está propondo aqui é um apoio terapêutico. Veja, se fosse para fazer um curso simplesmente, seria muito mais fácil, prático e rápido. A gente gravava as aulas teóricas aqui, disponibilizava numa plataforma para vocês e estava tudo certo, tudo ok, né? Por que a gente está propondo encontros ao vivo? Encontros, por causa de tudo isso que a Lian falou, da gente estar em contato com a energia uma da outra. Eu acredito muito na potência dos grupos para trabalho de cura, de trabalho terapêutico mesmo em grupo. É uma coisa que funciona, a gente funciona muito. E sabe por que mais funciona? Porque às vezes quando a gente está em casa ou quando a gente está só fazendo a nossa terapia individual lá, a gente tem a tendência a achar muitas vezes que é só a gente que está passando por aquele problema. Ah, meu Deus, todo mundo está com a vida linda, que a gente vê lá a vida de Instagram, que a gente olha para as pessoas assim na rua e pensa, todo mundo com a vida linda, todo mundo com a vida perfeita, e eu de repente estou aqui, meu Deus, quantas vezes eu já voltei nesse problema e estou ainda aqui, né? Tem mais uma casca da cebola para tirar, e mais uma casca da cebola. Nossa, eu estou ainda rodando nesse ponto. E aí, quando a gente vai para um trabalho assim de grupo terapêutico, a gente tem a oportunidade de, mesmo que a gente não compartilhe nossas falas, mesmo que a pessoa que está ali junto com a gente no grupo não fale nada, só de a gente olhar o rosto da outra pessoa, olhar no olho da outra pessoa, você já vai perceber, você vai sentir
pela expressão do rosto, pela aquela afirmação com a cabeça, que a pessoa também está se identificando, que a pessoa também, muitas vezes, está vivendo aquela mesma coisa que você está vivendo, né? Então, a gente se apoia mutuamente, né? O apoio terapêutico, ele não é só o apoio da gente entregando um apoio para vocês que estão participando do projeto, mas o apoio entre a rede, entre o grupo, entre todas as pessoas do grupo. Quando a gente olha para o outro e vê, poxa, eu não estou sozinha nessa. Tem mais gente passando por isso, e é um caminho, é um processo, é assim que funciona. Então, a gente, embora tenha colocado, vocês vão ver ali no programa, às vezes a gente descreveu como aula, né, para distinguir os tópicos ali, os encontros, né, não é um curso, é um apoio terapêutico. Veja, outra coisa que é importante falar, né, hoje a garganta tá fogo, né, rinite é alergia, né, fica pegando. Então, outra coisa que é importante falar, o apoio terapêutico, ele não substitui o atendimento individual, se você precisa dele, terapia individual, e ele potencializa, mas não é assim, porque eu estou fazendo apoio terapêutico, eu não preciso fazer terapia, ou porque eu faço terapia individual, então eu não vou fazer apoio terapêutico. Quanto mais, gente, nessa questão de fazer terapia, quanto mais melhor, né? Não é para também seguir 500 caminhos e não focar em nada. Eu acho que você tem que escolher um caminho e seguir por aquele caminho, e principalmente ser paciente com você mesma, né? Porque é um processo, muitas coisas são sim demoradas, elas têm um tempo, e isso que a Lian falou, que é muito, muito importante, essa questão da conexão com o corpo. Por quê? Eu observei mesmo em mim e em muitas clientes, principalmente durante o ano passado todo, né? Foi um ano de pandemia, que foi um ano bem desafiador para todo mundo, essa questão de que, às vezes, a gente caminha muito rápido na reprogramação mental, ali, na ajustar as coisas, a compreensão, expande para um outro nível de consciência, mas o corpo não recebe na mesma velocidade, na mesma proporção. A gente precisa desse tempo para que o corpo se conecte, ou às vezes tem coisas que o corpo começa a informar para a gente, que a gente não está percebendo, né? E aí, às vezes, a via de acesso, por que eu falei isso? Porque às vezes a via de acesso para chegar no mental é o corpo. Às vezes a gente pode inverter, observando o que o corpo comunica, né? Então, como que vai funcionar isso na prática, né? A gente dividiu aqui em 6 módulos, vão ser 12 encontros quinzenais, ou seja, em cada módulo são 2 encontros, já vai estar mais detalhadinho ali para frente, sempre às segundas-feiras, das 19 às 21h30. Gente, isso aqui, 19, 21h30, foi assim, um horário inicial, mas eu sei que tem gente que trabalha e às vezes assim, chegar às 19 ali, ponto muito cravado, às vezes é difícil, então quando a gente fechar o grupo, fechar a turma, quem vai participar do projeto, pode ser que a gente comece às 19h30, às 21, às 22 horas, não tem problema, por mim, né? Acho que pela Li também não, a gente fechar um consenso aqui de alterar isso aqui para um pouquinho, meia hora mais tarde, né? Existe essa possibilidade também. Então, a gente vai estar começando isso aqui, o projeto vai começar no dia 14 de junho, segunda-feira, 14 de junho, estaremos na Lua Crescente. Todo ele vai ser online, via Zoom. Veja, a gente não vai... Isso eu vou falar mais lá para frente, peraí, para não me perder. Eu falo demais. Então, assim, como que está dividido, estruturado esses 6 módulos, né? Esses 6 módulos. Então, esses 6 módulos, eles foram divididos em 3 pilares. Cada um desses pilares tem 2 módulos, tá? Eu vi agora que não foi intencional quando eu fiz, mas as cores aqui, a gente poderia pensar o seguinte: autoestima, autoimagem, autovalorização, que é o primeiro pilar. Durante o projeto, durante o trabalho do apoio terapêutico, a gente vai diferenciar muito bem o que é isso, o que é autoestima, autoimagem, autovalorização, como que essas coisas se interligam e como que elas interferem aqui uma na outra, como que elas
criam esse bloco, esse conjunto. E eu acabei colocando aqui a cor amarela para esse pilar, e amarelo é a cor do terceiro chakra aqui, né, o plexo solar. E esse terceiro chakra fala do nosso posicionamento no mundo, né? Como que a gente se afirma diante do mundo, como que a gente se coloca. A nossa troca é o assumir o nosso poder pessoal. Então, acho que sem querer, eu acabei colocando a cor amarela aqui, que liga muito com isso, a cor desse chakra. O segundo pilar, nós vamos falar sobre relacionamento, também aqui falando da cor, né? A cor verde é a cor do chakra cardíaco, ou seja, relacionamentos aqui não é só relacionamentos afetivos, relacionamentos em qualquer nível, relacionamento com seus pares, com seus pais, com filhos, com chefes, com amigos, qualquer tipo de relacionamentos. Tudo que a gente faz na vida, a gente está se relacionando o tempo todo. Então, a cor verde, que é a cor do chakra cardíaco, é o que eu entrego para o mundo e o que o mundo me devolve a partir daquilo que eu consigo, como é que eu afeto as outras pessoas e como é que as pessoas são afetadas por mim. É o dar e receber de maneira harmoniosa, né? Como que eu compartilho esses afetos nos relacionamentos, como que eu interajo com as pessoas aqui, como que eu me vulnerabilizo para interagir com as pessoas. E o terceiro pilar aqui, carreira e dinheiro, eu acabei colocando essa cor azulzinha aqui, não é muito a cor do chakra laríngeo, acho que é um outro tom de azul, mas eu acabei colocando azul, então serve, né? Que fala do chakra laríngeo, é a nossa comunicação e expressão. Como é que eu me comunico com o mundo? Aqui no terceiro chakra, eu afirmo o meu poder pessoal. E aí, aqui no chakra laríngeo, eu coloco isso para o mundo. Eu me afirmo como que eu sou, como que eu me expresso para o mundo, aqui a partir disso, né? E esses três pilares, gente, eles não estão dissociados. Então, o meu problema está mais aqui, autoestima, autoimagem e autovalorização. O meu é dinheiro e carreira, o relacionamento está bom. Veja, uma coisa influencia na outra. Não tem muito como dissociar e, de certa forma, por mais que o teu direcionamento seja para um ou para outro pilar, tudo que a gente for falar durante os encontros em cada um dos três pilares vai servir para todos, porque todos os nossos desafios, eles brotam basicamente de dois lugares básicos, né? As nossas programações individuais que começam lá na vida intrauterina e tudo aquilo que a gente herda dos nossos ancestrais, já via herança genética, né? Via DNA, que a gente traz toda a história dos nossos ancestrais acoplada, né? Então, tá tudo interligado. Esses três pilares aqui, eles estão interligados. Então, uma coisa vai servir para outra. Então, deixa eu colocar aqui para frente. Então, aqui, o que a gente vai ter aqui no primeiro pilar? Autoestima, autoimagem e autovalorização. Aqui tem as datas já, 14 e 28 de junho. Nessa primeira aula aqui, que é essa introdução baseada no livro Um Pássaro Chamado Selfie, Uma Alegria sobre o Autoconhecimento, de Maria Inês Siqueira, esse livro aqui é um livro bem fininho, ele acho que até é um livro esgotado, ou talvez se encontre em sebo, é um livro de literatura infanto-juvenil, mas que elabora muito bem as primeiras questões que a gente tem que ter conhecimento quando inicia um processo terapêutico, que é aquela coisa de querer ajudar o outro, a querer sair da dificuldade, a questão do comprometimento, da responsabilidade que a gente tem que ter, que ali estava falando, né, muito ali que ela aprendeu, ela começou a caminhar na vida, no processo terapêutico, quando ela entendeu a autorresponsabilidade dentro do processo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse caminho inicial da gente olhar para a gente mesmo, o que é autoconhecimento, o que não é autoconhecimento, que vendem por aí para a gente. Então, a gente vai colocar aqui um pouquinho dentro desse primeiro encontro. No segundo encontro, e aí aqui, entre o primeiro e o segundo encontro, a gente também vai fazer alguns exercícios bem práticos com vocês para colocar, para mapear
onde é que você está, qual é nesse momento de vida, como é que você está chegando nesse trabalho, quais são as tuas maiores dores, as tuas maiores dificuldades, mapear ali, qual é o pilar que está pegando mais para você, como é que você está recebendo essas coisas. Então, a gente vai ter umas técnicas práticas aqui bem legais para isso. Então, a segunda aula aqui, consciente e subconsciente, programações milenares e a dificuldade em fazer mudanças. A gente vai passar aqui, primeiramente, uns conceitos que são muito chaves para vocês entenderem o processo, como é que funciona a nossa mente, como é que se dá esse processo, para que vocês não impactem nessa dificuldade de fazer mudança, tá? Aqui, identificando qual é a sua dor, eu já falei, né, que a gente vai ter essa parte prática, e o poder da presença no aqui e agora, né? Porque a gente tem uma tendência em viver no passado, e o passado já foi, e querer que o futuro chegue logo, uma ansiedade para que o futuro chegue logo, por medo de que ele não aconteça, e aí a gente acaba se perdendo na única coisa que existe, que é o aqui e agora. Então, o segundo módulo aqui, nós vamos ter nos dias 12 e 26 de julho, a aula 3 aqui, nem puta nem santa, síndrome da impostora e seus desdobramentos. Esse pilar aqui, esse pêndulo aqui, né, da puta e da santa, é uma coisa que se manifesta em várias áreas da vida, é algo que pega muito aqui para o feminino, vocês vão ver, essa relação pendular, de que um dia eu sou muito puta, eu sei tudo, e no outro dia eu não sei nada, eu me acho um lixo. Então, pega muito isso para as mulheres, vocês vão entender por quê nessa aula aqui, nesse encontro aqui. Aula 4 aqui, encontro 4, a relação com o corpo, os padrões sociais e as fases da vida. Então, tem um pouco a ver com aquilo que a Ali estava falando ali sobre o corpo, também sobre o envelhecimento, como é que é o envelhecer, o processo de envelhecimento para a mulher, o respeitar o corpo, a vontade do corpo para o feminino, e aqui a dança e o reencontro com a potência, que é algo que a Ali sabe bastante aí, para falar para vocês. Ela vai trazer muita coisa bacana aí para vocês da vivência dela. O segundo pilar aqui, então, em agosto, dias 9 e 23, vamos começar a dissecar o pilar dos relacionamentos, então. Ancestralidade e padrões de repetição nos relacionamentos. Aquela coisa básica, vamos esgotar tudo sobre o assunto, vamos mergulhar bem profundamente nisso aqui. E a aula 6 aqui, vulnerabilidade e rejeição. Às vezes, o que impede da gente se relacionar de maneira saudável e a cura de pai e mãe, né? Tudo aquilo que está lá na nossa criança ferida, que não teve as suas necessidades atendidas, tudo aqui em torno da rejeição, aonde começa essa palavrinha, que é algo muito antigo, que às vezes começa em vida intrauterina e às vezes muito lá atrás, de toda uma história ancestral que vem se desenrolando. E em setembro, então, nós vamos ter nos dias 13 e 27, aula 7, culpa versus merecimento, o que está por trás desse mecanismo. Gente, culpa, consciente ou inconsciente, culpa, se eu tenho culpa ou não, se eu carrego a culpa dos outros, se eu carrego culpas inconscientes, é algo que pega muito. E a questão do merecer para poder receber, se permitir receber, é algo também que é muito importante e que acaba pegando muito e travando a nossa entrega afetuosa, livre, amorosa, saudável nos relacionamentos. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Aula 8, aula polêmica. Aula um pouco desafiadora aqui, né? Temas um pouco, às vezes, difíceis, mas que a gente vai tratar com toda a amorosidade do mundo, com todo respeito, com todo carinho, com todo cuidado, porque a gente sabe que isso aqui pode mobilizar coisas muito profundas. Dificuldade, veja, a dificuldade em dizer não, gente, muitas vezes ela leva a relações tóxicas, leva ao abuso e leva à violência sexual. Essas coisas todas estão muito interligadas. A dificuldade em se posicionar aqui para ser firme e dizer um não quando a gente não quer, mas também tem outras coisas
muitas outras coisas que estão aqui dentro disso, né? Quando a gente fala de abuso, nós não estamos falando única e exclusivamente de abuso sexual, mas também abuso, a gente sofre abuso o tempo todo, muitas vezes quando a gente não quer fazer uma coisa e a gente não consegue se posicionar, ó, tá afim de ir numa festa? Não quero, e a gente acaba cedendo, ou porque é amigo, porque é família, fazendo coisas que os outros querem, entra muito aqui na questão do abuso. Quando se trata de abuso sexual, abuso na infância, enfim, muitas pessoas nem sabem, deletaram da memória, acabam carregando essa dor. A gente vê muito quando a gente trabalha em hipnose, que às vezes isso acaba aparecendo porque as pessoas não falam, às vezes deletam da memória por uma dor muito profunda, um sofrimento muito profundo, ou por vergonha, medo, culpa, às vezes a pessoa sabe, mas não fala. Violência sexual, vem muito aqui associada, tem muita coisa aqui que não é encarada como violência. Então, muitas mulheres sofrem sim violência sexual, mas não têm a consciência de que sofreram uma violência. Ah, você estava lá. Ah, a vida é assim mesmo. Ah, a mulher sofre. Ah, fazer o quê? Né? Foi só uma vez. Então, muitas coisas aqui a gente vai dissecar um pouco sobre esse assunto, o que é violência, o que não é violência, o que a gente pode encaixar nisso aqui, né? Mesmo que essa aula aqui não seja diretamente para você, só a questão do dificuldade em dizer não, eu acho que é importante, porque muita gente passa por isso, mas se você, outra coisa aqui que eu até esqueci de falar no começo, mas vou falar agora, esse trabalho de apoio terapêutico, ele não tem só o intuito, o objetivo de ajudar as pessoas, as mulheres individualmente e as mulheres do grupo aqui. Ele tem um objetivo maior de ampliar a consciência enquanto sociedade, para que a gente possa, quanto mais pessoas despertas e curadas a gente tiver, que tiverem clareza sobre esses temas aqui, todos que a gente está falando, mais a gente vai passar isso adiante com leveza para as outras gerações, mais a gente vai poder apoiar e saber como lidar com outras pessoas, outras mulheres que estão à nossa volta, que às vezes passam por isso e às vezes a gente se omite, tem medo, não sabe o que fazer, porque não sabe como ajudar, como orientar, acaba fazendo isso da maneira não da maneira mais assertiva. Então, acho que esse trabalho também tem esse objetivo. Terceiro pilar, então, aqui, outubro, dias 4 e 18, ancestralidade e padrões de escassez, carreira e dinheiro, né? Ancestralidade e padrões de escassez. Aonde que está isso na família, na ancestralidade? Onde que nasce tudo isso? O nascedouro disso, né? Dificuldade para se apresentar diante do mundo e assumir o poder pessoal. Muita gente não se coloca, não assume o poder pessoal, tem medo, vergonha, muitas vezes não faz as coisas por medo de decepcionar. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar aqui na aula 10, perfeccionismo, procrastinação e a dificuldade em realizar. Eu acho que essas coisas todas estão interligadas, o perfeccionismo, a procrastinação e a dificuldade em realizar, elas se compõem em momentos alternados, aqui uma coisa acaba levando a outra. E acho que em algum momento da vida, quem nunca passou, né, por aquela procrastinação básica, por se cobrar demais, ou cobrar demais dos outros, ou ter 1000 ideias e não conseguir tirar do papel. Então, nós vamos falar sobre isso. Módulo 6, então, em novembro, dias 8... Opa, vou colocar a Andréia de volta aqui. A Andréia tinha saído. Dias 8 e 22. Então, aula 11 aqui, o encontro 11, aceitando elogios e reconhecendo a prosperidade. Veja, o feminino aceita, recebe, mas a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, em aceitar elogios e reconhecer a prosperidade quando ela chega.
Pedir, ó, a gente pede, saber pedir, a gente sabe. Nossa Senhora, como a gente pede, faz técnica, e vai na terapia, e faz reza, e sei lá o quê. Aí, quando chega e bate na nossa porta, a gente não reconhece. Pô, é para mim? Não, mas quanto que eu vou ter que pagar por isso? Qual é o preço disso? Não, acho que é muito, né? Então, a gente vai falar disso e alegria nos pequenos começos, né? Aquela coisa de se cobrar demais, muitas vezes, de querer fazer tudo muito perfeito para poder começar. E aí não começa nunca, né? Então, a gente tem que se alegrar com cada pequeno passo que a gente dá. E aqui, dinheiro, um fluxo, né? Ali vai poder falar bastante para vocês sobre isso, trazer também ferramentas aí do Axis sobre isso. E no nosso último encontro aqui, aula 12, qual que é a proposta? Já estamos quase no final do ano, dia 22 de novembro, então fazer uma coisa bem leve, bem gostosa, prazerosa, e também para a gente ir colocando as nossas intenções já para 2022. Então, vai ser uma vivência, essa aula vai ser inteiramente vivencial, não vai ter teoria nesse encontro, né? E a gente vai fazer uma jornada terapêutica por meio dos 22 arcanos maiores do tarô. Isso aqui já era um trabalho que eu já fiz independente e acabei jogando aqui dentro do projeto, porque eu acho que é muito válido a gente fazer através da jornada do herói, né? O caminho dos arcanos maiores do tarô aqui. A viagem que o louco, que é o arcano 0, ele veste a pele do mago, que é o arcano 1, até o 22, que é o último arcano, e vai fazendo essa viagem. Essa viagem é a nossa viagem da alma. E a gente pode olhar isso no macro, né? Enquanto vida, mas a gente pode olhar isso em cada projeto que a gente faz, em cada momento da vida que a gente está. Bom, nesse momento da vida eu estou mais o quê? Mais imperador, mais imperatriz? Nesse momento eu estou mais força, mais justiça. Então, a gente vai olhar para tudo isso um pouquinho através dos arquétipos aqui e vai fazer um trabalho também de cura do que precisa ser curado e de potencialização daquilo que já está bom. Ok? E então, aqui, o que mais eu preciso saber, né? Então, como que vai funcionar na prática, né? Todos os encontros, eles são ao vivo, online, via plataforma Zoom, né? No esquema que a gente está fazendo aqui agora, das 19 às 21h30, né? Já falei que existe a possibilidade de a gente começar às 19h30 às 22h, isso a gente ajusta depois com o grupo. Os encontros vão ter uma parte de exposição teórica, que vai ser mais ou menos em torno de 1 hora, mais ou menos, eu acho, de exposição teórica. A gente vai ter uma técnica prática, toda aula vai ter um trabalho prático e uma parte de partilha e acolhimento, ok? Para a gente ancorar tudo que foi visto, vivenciado aqui nessa técnica prática, para que vocês estejam bem acolhidas e que não saiam com nada doendo, nada quebrado, nada machucado, né? Claro que mexer sempre mexe, né? Mas a ideia é que a gente possa ter realmente um suporte, um acolhimento. Por isso, essa também é uma diferença entre a aula e o apoio terapêutico. A aula, você assiste a aula lá, um conteúdo teórico. Um apoio terapêutico tem aplicação de uma técnica prática, tem uma partilha e acolhimento, tem uma supervisão nossa para vocês, tá? A parte da exposição teórica, então, a gente vai gravar e vai disponibilizar numa plataforma para vocês assistirem novamente no período de 1 ano, a partir do início da nossa caminhada juntas, a partir do início de junho ali. E nós teremos, então, ainda aulas extra com tema surpresa ao longo do percurso, com data aí que a gente vai definir com o grupo, tá? E tem muita coisa legal aqui que a gente está pensando. Umas aulas extras vão ser ministradas pela gente mesmo, outras a gente vai chamar outras pessoas aí parceiras para fazer esse trabalho com a gente. E ainda... Opa, tem alguém com áudio aberto. Alguém com áudio aberto. Que va a relajar ahora que está más tranquila, se va a poner a ver Netflix. Está com o áudio aberto, pode fechar, por favor, segue. Eu não sei onde é que fecha o meu. Deu? Deu. Então... Bueno, ¿qué hacemos de la vida? Vamos. Não sei. Que eu preciso jugar na minha cena. Tá, vamos. Vamos ali, tomar um café.
E o mercado? Aí eu vou no mercado. Dá uma olhada. Ai, como é que fecha o microfone da pessoa aqui? Eu não sei quem. Queria comprar um padre espacial. Acho que a Consuelo tá com... Será que eu posso fechar aqui? Não. Será que... Acho que não fechou. Alguém sabe como é que faz para fechar? Ah, fechei o microfone dela. Beleza, depois a gente edita essa parte aqui ou deixa assim mesmo, né? Então, vamos lá. De novo aqui, compartilhar minha tela com vocês. Tela inteira. Então, aqui, gente, no final, a gente vai ter também, áudios de meditação guiada, que a gente vai disponibilizar para vocês na plataforma também, para ajudar, assim, com temas focados. Eu preciso uma meditação guiada para foco, eu preciso uma meditação guiada para relaxamento. Então, a gente vai disponibilizar algumas meditações também, assim. Todo encontro, gente, antes da gente começar, né, a gente vai ter, isso é importante dizer, que a gente vai ter aqui um acordo de confidencialidade. O que é isso? Nós todos vamos fazer um acordo formal, tem uma técnicazinha para a gente fazer um acordo ali, se todo mundo concorda, a gente vai explicar durante os encontros, um acordo de confidencialidade para que a gente se sinta seguras de que tudo que é dito em cada encontro fica ali. Tudo que eu ouvir da outra pessoa, a pessoa vai poder compartilhar o que ela quiser ali da sua própria história, da sua vida, do que está sentindo naquele momento, e a outra pessoa, nós todas vamos acolher, sem julgar, sem questionar e sem passar para diante, sem levar para fora nada do que for dito aqui. O que for dito aqui, fica aqui, ok? Então, para vocês se inscreverem no projeto, o formulário de inscrição está na bio. Aí eu coloquei aqui, o formulário de inscrição está na bio, né? E aí eu coloquei aqui, ó, aqui. Onde está essa tal de bio? Porque às vezes o povo fica, o que é essa tal de bio, né? Então, no Instagram da Eliane e no meu Instagram, lá em cima no cabeçalho, onde está escrito lá quem a gente é, né? Hipnoterapeuta, parapsicóloga clínica e tal, tem sempre um linkzinho, né? A gente coloca às vezes o link do Linktree, geralmente acho que o meu e dali tá o Linktree, né? Vai ter o linkzinho lá. Você clica naquele link, vai abrir para você várias opções lá, tipo um menuzinho assim. E aí lá vai estar escrito, inscrever-se no programa de apoio terapêutico em 12 atos. Quando você clica lá, ele vai abrir todo o formulário de inscrição e antes do formulário vai ter toda a descrição completa do programa e depois para você preencher ali os seus dados. Mais ou menos no estilo do formulário que vocês já preencheram para participar aqui hoje. Outra coisa que é importante, lá tem os valores tudo certinho, o valor que a gente está disponibilizando lá é um valor assim, para tudo que a gente está entregando aqui no trabalho, a gente poderia cobrar muito mais, mas o que a gente está propondo como valor de troca, né? A gente está propondo um valor de troca acessível, a gente pensou que ficasse no meio do caminho para acessibilizar, né, nesse momento, para que vocês possam participar realmente, né? E esse valor que a gente está propondo, então, ele pode ser à vista, ele tem um desconto lá para ser feito por depósito ou transferência via Pix. A gente está propondo também em 4 vezes sem juros, tá? E se você precisar parcelar em mais vezes, pode também, tá? Até, acho que 10 ou 12 vezes que dá para parcelar também, só que aí tem uma taxinha ali adicional do cartão, do próprio parcelamento do cartão. Mas aí no próprio formulário de inscrição vai ter essa opção, né? Você seleciona lá que você quer pagar em mais vezes e aí a gente entra em contato para explicar direitinho, calcular direitinho, passar os valores e combinar certinho com você. Então aqui estamos muito, muito, muito felizes de estar com vocês, de ter vocês aqui, né? Nesse momento.
E eu gosto essa frase aqui da Brené Brown, eu sempre acabo terminando as apresentações com ela, né? Porque eu acho que ela vai muito profundo aqui, que assumir a nossa história pode ser difícil, mas não tão difícil quanto passarmos nossas vidas fugindo dela. Abraçar nossa vulnerabilidade é arriscado, mas não tão perigoso quanto desistir do amor, do pertencimento e da alegria. Eu acho que ela toca fundo, né? Que eu acho que, gente, não existe mágica, eu não acredito em mágica, eu acho que o processo terapêutico, ele é longo, ele é difícil. Eu falei um pouco sobre a minha própria história, eu ainda estou me aprofundando, tem processos de cura acontecendo, mas a gente não pode desistir. Cada casca da cebola que a gente tira, a gente vai indo um pouco além. E outra coisa que é importante falar também é que, assim, além de a gente ir fazendo esse crescimento progressivo, ter a consciência de que a gente não vai precisar ou ter que esperar. A ideia que a gente tem assim, eu só vou ser feliz quando eu passar no concurso que eu quero. Eu só vou ser feliz quando eu tiver com aquele cara que eu quero. Essas coisas, gente, a vida, a gente tem que dar valor ao que a gente tem agora. Porque às vezes a gente está focando lá na frente e a gente não consegue fazer evolução e sair daqui justamente porque a gente não está no agora, está lá na frente, né? Aquilo que a gente falou vai ser tema aí de uma aula da Lian também, se não me engano. Não lembro mais nossas divisões, mas acho que sim. E aqui, né, os nossos contatos que vocês podem ter melhor também, só para constar aqui, tá lá no Instagram. Muito obrigada por enquanto, mas não acabou. E muito bom tê-las aqui conosco.